Sistema Coró, tratamento de efluentes, baixa manutenção, preservando o meio ambiente. O tratamento de efluentes é essencial para a preservação e manutenção sustentável do meio ambiente. Mas soluções eficazes ocupam grandes áreas, produzem resíduos, exigem manutenção constante, além de serem muito dispendiosas. Eliminando todos esses obstáculos, apresentamos o sistema Coró de tratamento de efluentes. O Coró contribui com a transformação do meio ambiente através de um processo eficiente, atuando diretamente na digestão dos poluentes e proporcionando uma relação muito superior de custo-benefício se comparado aos sistemas convencionais, resultando em água limpa sem produzir qualquer tipo de resíduo. Com tecnologia de ponta, o Coró é um sistema contínuo aeróbico vertical que engloba diferentes processos de tratamento em seu reator, atuando na digestão biológica dos poluentes. Isso significa que o sistema trata diretamente o lodo por meio de circuitos hidráulicos, sem a necessidade de agentes químicos ou partes móveis. Essas características proporcionam inúmeras vantagens que resultam, principalmente, em um tratamento mais eficiente através de um processo mais simples do que os sistemas convencionais. Instalado em uma área de 80% a 95% menor que os outros sistemas, o Coró utiliza reações biológicas, bactérias específicas, em todas as fases do processo de digestão dos poluentes. O seu reator controla a multiplicação de micro-organismos que atuam no tratamento, consumindo os dejetos da água e propiciando sua nitrificação e desnitrificação naturalmente, sem a adição de elementos químicos. Por isso, é utilizado apenas o fluxo da água e diferenças de pressão no sistema, sem interferências de bombas ou mecanismos, o que promove uma grande economia de energia. O sistema pode ser instalado em projetos residenciais, comerciais, industriais, projetos com restrição de espaço, projetos com restrições ambientais, expansão de sistemas já existentes, sistemas municipais de tratamento de efluentes, além de hospitais. Além de tratar os mais diversos e complexos tipos de efluentes com eficiência, resultando em água de qualidade, reutilizável, o sistema Coró apresenta vantagens inigualáveis, se comparadas aos sistemas convencionais. Sistema compacto. Economia de 80% a 95% do espaço utilizado para sistemas convencionais. Baixa manutenção. Sistema automático e sem partes móveis. Não produz odores. Não utiliza produtos químicos. Sistema de gestor de resíduos, eliminando a necessidade de remoção de lodo. Alta capacidade de integração com projetos arquitetônicos. Sistema Coró. Baixa manutenção, preservando o meio ambiente. O programa de hoje vai fazer referência a uma inovação em Santa Catarina. Trata-se da inauguração do Continente Park Shopping em São José, na Grande Florianópolis. É o maior shopping comercial do estado. Uma área de mais de 110 mil metros quadrados. É um investimento de 250 milhões de reais. 4.800 vagas de garagens de carros, internas e externas. E esse shopping tem uma diferença dos demais, porque ele foi formatado dentro de um licenciamento ambiental diferenciado. O empreendedor achou por bem atender a todos os requisitos ambientais, além do que é exigido por lei, e chegou a implantar, então, serviços ambientais inéditos. Um desses requisitos ambientais diz respeito ao monitoramento das emissões de gás carbônico que ocorreram durante todo o processo de construção desse shopping. Então, foi contratada uma empresa e ela, então, fez um programa de monitoramento, e esse monitoramento das emanações de CO2 e outros gases que agridem a atmosfera, eles foram medidos dentro do canteiro de obras e juntamente com os maiores fornecedores.
como fornecedor de lajes de concreto, de elementos de concreto, foi monitorar também na sua unidade de produção, nessa produção dos elementos de concreto armado para a construção desse shopping. E no final desse monitoramento, a prestadora de serviços, a consultoria, mostrou num relatório bem detalhado o quanto de emissões foram computadas, interna e externamente. Então, eram os escapes dos caminhões, dos tratores, das máquinas, dos geradores, dos britadores, compressores, dentro e fora. E no final aparece uma somatória onde o total do CO2 representou uma compensação de árvores a serem plantadas ou créditos de carbono a serem adquiridos de um projeto aprovado e certificado. Então, esta inovação, ela é um crédito que esse empreendimento tem, é um crédito diferenciado, e o consumidor de shoppings, ele se sentirá assim mais valorizado, porque ele sabe que esse monitoramento é um monitoramento permanente. Então, a cada emanação de CO2 corresponde uma compensação de uma cobertura florestal, de um plantio de uma árvore, do plantio de dezenas ou centenas de árvores. Então, esse serviço ambiental ficou consignado como uma inovação de empreendimentos desse vulto. Uma outra inovação que aparece nesse projeto, uma inovação ambiental, é um sistema de retardamento das águas das chuvas. A cobertura de quase 100 mil metros quadrados, vocês podem imaginar o que significa a retenção nessa área enorme, gigantesca, de 10 campos de futebol, dessa água que cai, às vezes, em regime de tromba, em cima de um telhado desse. O volume de água que se acumula é gigantesco. É uma cachoeira, são diversas cachoeiras que se formam, que são canalizadas para um sistema de retardamento das águas pluviais. É um projeto muito interessante. Então, existe uma tubulação gigante de 2 metros de diâmetro, onde toda essa água da enxurrada, dessa tromba d'água, ela vai completando, vai enchendo essas galerias cilíndricas de centenas de metros de comprimento, enterradas no subsolo, no solo. E quando a grande chuva parou, que minimizou o impacto da água, só então esse retardador começa a vazar para o sistema pluvial de São José. Então, não há impacto de enchentes, não há impactos na rede pluvial, porque esse retardador ele continuará vazando durante horas, ficando novamente vazio, esperando a próxima tromba d'água ou a próxima enxurrada ou trovoada. Então, é o segundo interessante serviço ambiental prestado pelo investidor em Santa Catarina. O programa dá esses créditos a esse empreendimento porque é uma inovação e deveria servir de exemplo, inclusive as agências de licenciamento ambiental deveriam passar a exigir esse tipo de retardamento de água da chuva para evitar as enchentes nas cidades. Mais um outro serviço ambiental que foi implantado lá diz respeito a uma gigantesca unidade de tratamento de efluentes sanitários. É um projeto de segurança ambiental, é um projeto de segurança jurídica e é um projeto de eficiência. Ele recebe os efluentes, os despejos de 4, 5, 6 mil pessoas que circulam a cada momento dentro desse gigantesco shopping, e o tratamento no final é um tratamento biológico. No final ele é medido, é clorado, e o órgão ambiental tem controle automático. A empresa que implantou essa unidade, ela tem a medição nos escritórios na ilha, onde eles monitoram a qualidade do efluente. Qualquer alteração nas taxas legais permitidas para lançamento ao meio ambiente
Se houver qualquer alteração, há possibilidade de interferência imediata. Portanto, essa segurança dessa prestação de serviço ambiental é muito importante nos grandes projetos onde se concentram grandes volumes, grandes quantidades de pessoas. Mais um outro interessante projeto de serviços ambientais é o sistema de acondicionamento do ar desse shopping. Uma gigantesca caixa d'água de 1.600.000 litros de água gelada. Essa água é gelada através de compressores tocados por diferencial de temperaturas, através da amônia, não é um gás impactador da atmosfera, o amoníaco. A economicidade de energia elétrica que se provoca nesse sistema é muito grande. Portanto, também é um projeto que lança dentro dos ambientes internos do shopping uma qualidade de ar fantástica. Há uma mensuração permanente dessa qualidade do ar por um outro prestador de serviço que fica fazendo essas análises permanentemente, garantindo a saúde e a qualidade de vida dos frequentadores desses gigantescos shoppings. Então, são créditos que o investidor tem quando ele apresenta essa tranquilidade, essa segurança sanitária para os frequentadores. Uma outra questão também que é um cartão de visita são os muros, os grandes contrafortes que foram feitos com as rochas extraídas do próprio terreno. Então, o terreno ofereceu rochas, essas rochas foram trabalhadas e no lugar de gastar cimento, que consome muita energia para ser produzido, foram usadas essas rochas e acabaram se transformando num atrativo, numa obra de arte que é algo espetacular, inédito também. É mais um serviço ambiental com redução de gasto de energia para a finalização. Então são esses novos empreendimentos que o Brasil está recebendo com um apoio dos empreendedores que querem hoje apresentar para o seu consumidor, para o seu cliente, eles querem apresentar serviço de qualidade, um licenciamento ambiental, à prova de qualquer agressão e dando assim uma segurança ambiental, uma segurança técnica para esses empreendimentos. O programa vai assim encerrando esse primeiro bloco e retornaremos em seguida. Até já! Ecologia em Ação deseja apresentar para vocês algo que existiu em Joinville, funcionou em Joinville, e estava quase pronto esse grande projeto para oferecer resultados positivos para o povo de Santa Catarina, de um modo especial na área da biotecnologia. Vocês sabem que na década de 80 começou essa grande evolução no planeta, na tecnologia, através de projetos de biotecnologia, onde se usa a vida do planeta em benefício da vida do planeta. Então, por exemplo, o controle biológico de pragas. Nós tínhamos em Joinville o problema do borrachudo. Então, e continua. E esse borrachudo, na década de 60, foi controlado aqui em Joinville, se lançando dentro das águas do rio Cubatão, se lançaram clorados, inseticidas altamente perigosos para a saúde humana. Então, você fazia uma aplicação nesses córregos do interior do Rio da Prata, do Mildal, do Quiriri e de outros pequenos rios que abastecem o Rio Cubatão, eram aplicados venenos com pulverizadores, jogando dentro do rio folidol, clorados, que hoje há muito tempo são proibidos no mundo inteiro e no Brasil.
Então o borrachudo, não se conseguia controlar o borrachudo. Até que na década de 90, junto com trabalhos da IPAGRE e a própria Fundação 25 de Julho, que capitaneava esse projeto com seus técnicos, e tinha uma equipe muito boa, por sinal, que entendia profundamente a vida de como se desenvolvia o borrachudo, por que ele aparecia, em que condições ele era eliminado. Então, esses estudos aprofundados levaram a um uso de um inseticida biológico. Esse inseticida, então, era feito com o Bacillus thuringiensis. Esse Bacillus thuringiensis, ele realmente controlava eficientemente a incidência do borrachudo. Como eu ia falando, o Bacillus thuringiensis, ele acabou sendo utilizado de uma forma normal no controle do borrachudo. Ele era lançado por gotejamento nas águas dos pequenos córregos e era abastecido uma vez por semana esses pequenos invólucros de plástico, e esse gotejamento fazia com que o borrachudo realmente fosse controlado pelo bacillus. Ele ingeria o bacilo e morria porque o bacilo comia a larva do borrachudo por dentro. Então, era um controle biológico, não se poluía mais a água, o bacillus não ataca o ser humano. E, em função desse sucesso, e Joinville dando a tecnologia para o Brasil inteiro, coincidiu também de que quando se criou em Joinville o CDB, o Centro de Desenvolvimento Biotecnológico, que foi criado em 1991, um dos projetos de dentro desse Centro Biotecnológico era justamente a produção brasileira de BTI. O BTI, portanto, ele era importado em grandes quantidades e altíssimo custo, e o CDB, que foi formado em 1991 com diversos parceiros, ele passaria a suprir não só o projeto de controle do borrachudo de Joinville, como também os demais regiões catarinenses e brasileiras, onde a incidência do borrachudo dava muita intranquilidade e desconforto para os agricultores e para as pessoas da cidade. Mas eu vou mostrar para vocês o que foi, afinal de contas, o CDB, Centro de Desenvolvimento Biotecnológico. Às vezes eu falo para as pessoas, para os engenheiros, para os técnicos, para o meu relacionamento universitário, de companheiros, de equipes de projetos, o que era o de CDB em Joinville. E muitos poucos tiveram conhecimento do que se tratava. Então, um projeto que foi implantado em 1991 em Joinville, com o propósito de desenvolver pesquisas na área da biotecnologia no estado de Santa Catarina. Mas, precisamente, a sua criação visava a produção de insumos para a indústria de alimentos, a indústria de ração, a indústria farmacêutica, como, por exemplo, aminoácidos, vitaminas, enzimas, fermentos lácteos, colorantes e outros aditivos que no período eram, em sua maioria, importados. Inclusive, a insulina estava programada para ser produzida pela biotecnologia no nosso CDB em Joinville. Assim, o CDB compreendeu um esforço de desenvolvimento institucional e capacitação numa área considerada de ponta. E, ao mesmo tempo, uma oportunidade para ocupar novos espaços estratégicos economicamente importantes, associada principalmente às agroindústrias de Santa Catarina, muito fortes, por sinal, lá no oeste catarinense. E também com a produção do BTI, partia a Santa Catarina na produção de um insumo biológico de controle de pragas e doenças de forma sem agressão ao meio ambiente. Então, era um projeto fantástico e vamos continuar. As principais atividades desenvolvidas pelo CDB compreendiam pesquisa e desenvolvimento, formação profissional, capacitação e intercâmbio profissional, técnico-científico, bem como a colaboração com o setor produtivo e preservação ambiental.
Era o máximo do máximo dos projetos. Era o melhor projeto de biotecnologia que estava se desenvolvendo na América Latina. Então, os países que tinham bons projetos, grandes projetos de biotecnologia, eram países de ponta. Eram países que saíam na frente dos demais porque tinham soluções e produtos modernos sem a devida agressão ao meio ambiente. Para isso, mantinha relações com diversos programas de pós-graduação com as universidades, a Universidade Federal de Santa Catarina, com a Faculdade de Química de Lorena, com a Univille, com a FURB, bem como acordos de cooperação com instituições na Alemanha, Portugal, Chile e Argentina. As atividades de pesquisa e desenvolvimento desenvolvidas pelo CDB concentravam-se basicamente na biotecnologia industrial. E os projetos, na sua grande maioria, eram enquadrados num nível intermediário de complexidade. A criação do CDB estabeleceu-se a partir da iniciativa da Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia de Santa Catarina e do apoio do CNPq e do FINEP, da Associação Comercial e Industrial de Joinville e do governo alemão por meio de duas instituições de pesquisa, Gesellschaft für Biotechnologische Forschung, o GBF da Alemanha, lá de Braunschweig, e o Forschungszentrum Jülich, também da Alemanha. Essas duas entidades alemãs entraram com dinheiro, com pesquisa, com treinamento, ofereceram os laboratórios para treinamento desses nossos técnicos do CDB de Joinville, onde ficaram muitos anos, meses, gastando muito dinheiro e se aperfeiçoando. Era uma elite de técnicos, doutores, pós-graduados, mestres que estavam se preparando para dar continuidade aos objetivos do CDB. Então, como a biotecnologia foi declarada área de interesse estratégico nacional pelo PNDR em 1982, e por último, a ação do então ministro da Ciência e Tecnologia, o Morali, em 1996, esse projeto teve sucesso na implantação. Teve dinheiro, teve participantes, a CIG vestiu a camisa e teve assim um conselho de administração que era composto da Secretaria de Tecnologia do Estado, Energia e Meio Ambiente, pelas Centrais Elétricas Santa Catarina, pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Difusão Tecnológica, a IPAGRE, pela Fundação Oswaldo Cruz, pela Fundação 25 de Julho, Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais e pela Associação Comercial e Industrial de Joinville, pela Federação das Associações Comerciais e Industriais de Santa Catarina e pela própria Confederação Nacional das Indústrias. Imagine só quantas instituições de grande interesse, de grande importância no Brasil, apoiaram esse projeto. Hoje, poucos conhecem esse projeto. Vejam só é interessante notar que, quanto à composição do seu conselho de administração, as universidades não possuíam um assento. Quer dizer, esqueceram de colocar as universidades, mas isso poderia ter sido resolvido posteriormente. Os principais projetos de pesquisa desenvolvidos pelo CDB foram produção de sorbitol e de ácido glicônico, produção de acetaldeído, produção de oligofrutados, produção de enzimas de restrição, desenvolvimento de processos de produção industrial do Bacillus thuringiensis, que eu já falei. Produção de enzimas de interesse industrial, lactase, a partir do soro de queijo por um determinado produto, micro-organismo. Desenvolvimento de bioreator para laboratório. Então, é uma entidade muito importante, ela tinha objetivos, tinha produtos para apresentar e tudo isso estava se encaminhando. E, repentinamente, o CDB parou, se desarticulou tudo. O que aconteceu na realidade, a sociedade de Joinville ainda não teve essa clarividência de saber, não teve essa respectiva transparência. Eu espero, num próximo programa, voltar a esse tema para explicar para vocês o que aconteceu com o nosso CDB, o maior projeto biotecnológico da América Latina que estava instalado em Joinville. Até o próximo programa.